se limitou a anunciar a existência de um só Deus, sem prescrever outra obrigação a não ser a do reconhecimento dessa verdade, de que fora portador. Cerca de 2000 anos mais tarde, Moisés recebe, de um Elohim, Jeová, as tábuas da lei, com os mandamentos do Decálogo, que constituem o começo do Código Divino. Outros 2000 anos depois, vem Jesus, não mais falando a uma família, como aconteceu na revelação abraâmica, que se restringia à gente de Abraão, de Isaac e de Jacó, nem como na de Moisés, que se restringia aos israelitas, mas estendendo o Mestre a sua palavra, a sua ação, o seu verbo à humanidade toda, confraternizando-a sob a paternidade de Deus. Agora, após outros 2000 anos, vem o Espiritismo, que, reproduzindo a palavra de Jesus, explica-a, amplia-a, como o Mestre havia prometido. A primeira, a segunda e a terceira revelações são pessoais, quer dizer, foram dadas por intermédio de pessoas, de indivíduos, a primeira por Abraão, a segunda é por Moisés, a terceira por Jesus. A última revelação, a espírita, a revelação das revelações, é coletiva, e os representantes dessa coletividade que a acionam, são os próprios espíritos, mensageiros de Deus, que, sob a direção de Jesus Cristo, fazem prevalecer a lei da fraternidade, que eles assentam no fundamento sólido da imortalidade. Esta revelação está destinada a fazer lembrar tudo o que Jesus ensinou e a guiar os homens, ensinando-lhes todas as coisas. João 14, 26. Sua base, como dissemos, é a imortalidade, e o fim a que ela nos conduz é a vida eterna. A revelação espírita brilhará sempre como luz de primeira grandeza, porque elas não limita à terra a sua ciência, os seus ensinamentos. Vencendo as trevas da morte, apresenta aos nossos olhos os inumeráveis mundos que caminham no infinito, as inumeráveis esferas fluídicas que serão nossas futuras habitações, onde recebemos, como prêmio dos nossos trabalhos, lições cada vez mais edificantes e substanciosas, para nossa completa felicidade. 41. A doutrina da imortalidade, a moderna psicologia. Foi justamente quando o espírito de negação e de materialidade triunfava no mundo, e quando esses dois formidáveis exércitos, sacerdotalismo e cientificismo, se digladiavam e destruíam, com prejuízo para a coletividade, que as potências do céu se abalaram e o espírito de verdade desceu à terra, para trazer-nos a nova luz que deveria iluminar os horizontes da nossa imortalidade. Então, uma nova ciência ergueu-se para enfrentar a ciência que nega a religião, e uma nova religião bateu às portas dos templos para pedir, aos seus sacerdotes, contas das suas negações às provas positivas que a ciência lhes tem oferecido. O velho mundo foi abalado em suas bases e as partes litigantes, avelhantadas, sem recursos para prosseguirem na sua luta, voltaram suas armas contra quem lhes vinha propor paz honrosa. O espiritismo foi repudiado, caluniado, injuriado pelos obscurantistas anchos do saber e do poder humanos, mas a verdade devia triunfar, pois soara no grande relógio universal a hora das reivindicações sociais. A cegueira de uns e de outros não poderia privar o desenvolvimento da vidência latente de tantos, a voz dos mortos fez-se ouvir em todos os cantos da terra e em pouco mais de meio século o espiritismo restaurou o gênio do cristianismo, ao menos quanto aos memoráveis testemunhos da sobrevivência humana. Ao par de tantas descobertas e inovações, que vêm transformando nosso mundo num paraíso, o experimentalismo espírita faz reviver, em todos, a certeza da imortalidade, cumprindo assim a previsão do apóstolo dos gentios, segundo o qual a morte será tragada na vitória dos arautos do ideal cristão. E já não são mais considerações filosóficas, nem floreios de retórica que vêm exaltar a doutrina da vida, mas, sim, a eloquência dos fatos persistentes que desafiam todas as minuciosas investigações e se submetem aos mais escrupulosos exames. Precedendo a Era Nova, que o padrão espírita marcou na senda que a humanidade tem de trilhar, o magnetismo concorreu com fortes contingentes para abalar as barreiras do materialismo, tão bem amparadas por Ernest Haeckel nos seus Enigmas do Universo. O magnetismo,
com os seus fenômenos de sonambulismo, desdobramento da personalidade e outros de não menor importância, tem deixado patente aos olhos de todos os que querem ver a existência do espírito, quer se trate do espírito humano, quer se trate do espírito do animal, esse mesmo espírito independente do corpo carnal. A visão à distância e no interior dos corpos opacos, os fenômenos de bilocação, de exteriorização da sensibilidade, sobrepujam todos os templos de barro e academias de pedras, construídos pela imperfeita mão do homem. O animismo, como o denominou Aksakov, por si só explica e demonstra, com lógica irrefutável e fatos irrefragáveis, a existência da alma, independente das forças neuricas e cerebrais, e sua ação volitiva apesar da resistência que a matéria lhe opõe. Não há que tergiversar, existimos, e nossa individualidade mantém-se indestrutível, sem que para isso concorram com o cetil o fósforo, as circunvoluções cerebrais, ou a cauda carcaça que abriga nosso cérebro. A memória aí está para testificar esta verdade. Hoje podemos dizer, ego sum, fui etero, existo, existi existirei. 42. A previsão de Aksakov, experiências de Puisegur, Deleuze e Dupotet. Com justa razão disse o grande conselheiro russo, a Aksakov, que foram precisos 100 anos para fazer aceitar os fatos do magnetismo animal, posto que eles sejam muito mais fáceis de estudar e obter do que os do mediunismo, mas, depois de muitas vicissitudes, eles romperam as barreiras do ignorabimus dos sábios, e a ciência teve de lhes fazer bom acolhimento, acabando por adotar esse filho bem legítimo e batizando-o com o nome de hipnotismo. E conclui o emérito filósofo com a seguinte predição: o hipnotismo é a cunha que força as barreiras materialistas da ciência para fazer penetrar nelas o elemento suprassensível ou metafísico. Ele já criou a psicologia experimental, que acabará fatalmente por fazer compreender os fatos do animismo e do espiritismo, os quais, por sua vez, terminarão na criação da metafísica experimental, ou seja, o metapsiquismo, como predisse Schopenhauer. Esta predição cumpriu-se cabalmente com a metapsíquica de Charles Richet, e ultrapassou-se a si mesma com o advento da parapsicologia. Estas sábias considerações demonstram muito bem o erro em que se acham aqueles que, sem saber o que seja magnetismo e hipnotismo, pretendem explicar as manifestações espíritas com essas palavras, pronunciadas com completa abstração de sua verdadeira significação. Ocorre o mesmo em relação à metapsíquica e à parapsicologia. Nos fenômenos do magnetismo e hipnotismo, que obedecem a uma ordem, quer se trate da fascinação ou credulidade, até o sono letárgico, caminhos esses que conduzem ao desdobramento da pessoa, vemos a manifestação da alma, sua existência evidente, independente, como dissemos, do corpo carnal, que não representa outra coisa senão o seu instrumento de manifestação no exterior. Puisegur, Deleuze, Dupotet e outros, depois de acurados estudos e experiências, concluíram que o sono magnético, imobilizando o corpo e aniquilando os sentidos corporais, restitui à liberdade o ser psíquico, o espírito, e o faz entrar em um mundo vedado aos seres corpóreos, mundo cujas belezas e leis o espírito descreve. Em sua correspondência sobre o magnetismo vital diz o Dr. Deleuze, o magnetismo demonstra a existência da alma, prova a possibilidade da comunicação das inteligências separadas da matéria com as que lhe são ainda unidas. Um caso de desdobramento, H. e Lewis, a propósito das conclusões dos grandes magnetizadores, que citamos, lembramos um caso interessante narrado também pelo conselheiro Aksakov e testemunhado pelo Dr. Desmond Fitzgerald, que se vai ler. H. e Lewis possuía grande força magnética, de que fazia exibição em reuniões públicas. Em Blackheath, no mês de fevereiro de 1856, numa dessas sessões ele magnetizou uma rapariga quem nunca tinha visto. Depois de a ter mergulhado em sono profundo, ordenou-lhe que fosse até a casa dela, e que, em seguida, contasse ao público aquilo que houvesse visto. Ela declarou, então, que via a cozinha, e que lá se achavam duas pessoas ocupadas em serviços domésticos. Lewis mandou, então,
que ela tocasse uma dessas pessoas. Toquei-as, porém elas estão com muito medo, disse a rapariga a rir-se. Virando-se para o público, Lewis perguntou se alguém conhecia a rapariga. Sendo-lhe a pergunta respondida afirmativamente, propôs que uma comissão fosse ao domicílio em questão. Diversas pessoas prontificaram-se a isso, e, quando voltaram, confirmaram em todos os pontos o que a rapariga havia dito. A casa estava efetivamente em balbúrdia e em profunda excitação, porque uma das pessoas, que se achava na cozinha, declarou ter visto um fantasma, e que este lhe tocara no ombro. 43. Prova da existência da alma pela fotografia. O fato que levamos ao conhecimento dos leitores, escolhido entre muitos que fazem parte dos anais espíritas, suscitou-nos a lembrança de mais 2 casos interessantes, obtidos com o auxílio de fotografia. Extraímos a súmula do relato do primeiro, do livro Animismo e Espiritismo, de Aksakoff, e a do segundo, da interessante obra do Dr. Baraduc, L'Âme Humaine, 6 Movimentos Lumieres. O Sr. Humbert, espiritualista muito conhecido, fotografava um jovem médium, o Sr. Herrede, que dormia sobre uma cadeira em estado sonambúlico. Viu-se sobre o retrato, por trás do médium, a imagem astral da sua própria individualidade, isto é, do seu espírito, que se conservava em pé, quase em perfil, com a cabeça um pouco inclinada para o sonâmbulo. O outro caso é o seguinte: o Dr. Strati, indo para a Campana, disse ao Sr. Tasdeu, de Bucareste, diretor da instrução pública na Romênia, que apareceria numa data determinada em Bucareste, sobre uma placa fotográfica do sábio romeno, numa distância, mais ou menos, equivalente à de Paris a Calais. No dia 4 de agosto de 1893, o Dr. Asdeu evocou, ao deitar-se, o espírito do seu amigo, tendo um aparelho fotográfico aos pés da cama e outro à cabeceira. Depois de uma prece ao seu anjo protetor, o Dr. Strati adormece em Campana, formando, com toda a força da vontade, o propósito de aparecer no aparelho do Dr. Asdeu. Ao acordar, o Dr. Strati exclamou: "Tenho certeza de que me manifestei na chapa fotográfica do Dr. Asdeu, sob a forma de uma figurinha, pois sonhei que assim sucedera e com a maior nitidez." Ele escreveu ao Dr. P., que, com a carta na mão, foi encontrar o Dr. Asdeu, prestes a revelar a chapa. Transcrevo textualmente a carta do Dr. Asdeu ao Sr. R. Sobre a placa havêem-se 3 ensaios, dos quais o que marquei nas costas com uma cruz, saiu extremamente bom. Vê-se, nela, o doutor olhando atentamente o obturador do aparelho, cuja extremidade em bronze é iluminada pela própria luz do espírito. O Dr. Strati, voltando para Bucareste, fica muito admirado ao ver o seu perfil fisionômico. Sua imagem fluídica é muito característica, pelo fato de apresentar uma expressão mais exata que o perfil fotográfico. A redução do retrato e a fotografia telepática são muito semelhantes. A fotografia do espírito não pode deixar de constituir uma prova evidente da existência da alma proclamada até pela placa sensível. 44. Prova da imortalidade da alma. Depois das portentosas manifestações dos espíritos, verificadas no mundo todo, e verificáveis a todos os momentos, sempre que se deliberar investigá-las sem espírito preconcebido, ninguém mais tem o direito de negar a imortalidade, sem que se livre do qualificativo de ignorante, ou pessoa de má fé. As materializações, as moldagens, as fotografias, a voz direta, a escrita direta e os fatos que se dão com o auxílio dos médiuns aí estão para confirmarem a sobrevivência do espírito. Que outra explicação plausível se poderia dar desses fatos maravilhosos? Qual a causa a que se podem atribuir esses fenômenos, todos de natureza espiritual, inteligentes, e cujos efeitos denotam critério, raciocínio, a execução de um plano sabiamente formulado, a manifestação da vontade pela força que molda a matéria, dando-lhe as formas precisas de funcionamento? O critério sádio proclama os fatos espíritas como provas patentes da imortalidade. Abstemo-nos de transcrever fenômenos que enchem milhares de grossos volumes da bibliografia do espiritismo e do psiquismo.
O grande livro está aberto a todos, bastando a cada indivíduo voltar suas vistas para estes interessantes estudos, indispensáveis à felicidade, porque é deles que nos vem a certeza do futuro, e é com o seu auxílio que palmilharemos a estrada do dever, que nos foi aberta pelo amado Filho de Deus, para a posse da vida verdadeira, da vida eterna, na qual não se conhece a morte. Súmula. O estudo da alma, rico de verdades promissoras, tem sido desprezada pela quase totalidade dos homens. Infelizmente, com grande prejuízo para a humanidade, as religiões, presas aos cultos, e as ciências, circunscritas à matéria bruta, não têm esclarecido os homens sobre a sua procedência, a sua situação na terra, os seus destinos. O reinado do mundo absorveu toda a inteligência, todo o raciocínio dos guias das almas, dos mestres em Israel, dos doutores. Mas a noite deveria passar, e, com ela, todas as concepções errôneas que transviavam a humanidade do caminho da verdade. A aurora do novo dia, finalmente, raiou nos horizontes do nosso mundo, e o reinado do Espírito substituirá, em breves tempos, o reinado da matéria. Já ficamos sabendo que a matéria é o objeto do trabalho do Espírito para o desenvolvimento das suas faculdades latentes, e que o nosso nascimento anímico se perde na noite dos tempos, havendo-se verificado no primeiro degrau da escala animal. Sabemos mais, que a evolução pela escala zoológica se faz sem transições bruscas, não devendo esses corpos ser outra coisa senão degraus por onde subimos, degraus dessa longa escada que vai do zoófito ao homem. É nessas florestas da vida que a alma, princípio inteligente, prepara-se, elabora-se, individualiza-se, desenvolve as suas primeiras faculdades para chegar ao reino homenal. Todos partimos do mesmo princípio, a todos o Criador concede os mesmos meios de progresso, os mesmos meios de perfeição, a mesma imortalidade. Todos nós galgaremos os alcantes da espiritualidade, cada vez mais ricos de conhecimentos, para podermos afirmar com mais lúcido raciocínio, e mais apurado sentimento, a nossa individualidade, o nosso eu imortal. Essa lei, é a grande lei da unidade que se manifesta na diversidade, isto é, lei única para todos, lei sábia que preside a toda a criação, lei que proclama a justiça e a bondade do Supremo Criador. Só ela dá uma saída, um fim, um destino aos animais no seu princípio psíquico, anímico, fazendo ver a todos que o Senhor não deserdou esses entes inferiores por ele criados, pois encontrarão, no futuro, uma recompensa dos seus trabalhos, terão a compensação dos seus sofrimentos. Só essa lei grandiosa explica a contento a diversidade de raças, de condições, de inteligência, de saber, de virtudes. As vidas sucessivas, a pluralidade das existências corpóreas é o fundamento da gênese da alma. Obscurecida pelos escribas, condenada pelos fariseus, negada pelos doutores da lei, a doutrina da pluralidade das existências é a proclamação de todos os atributos de Deus, satisfaz a razão, alegra o sentimento e está escrita no cenário do mundo, em todos os lares, em todas as sociedades com fatos que se não podem negar, a natureza inteira proclama como verdade incontestável. Folgamos imenso que as nossas demonstrações sejam proveitosas a todos aqueles que começam a abordar tão transcendental assunto, ao mesmo tempo que damos graças a Deus por nos conceder luzes, para, com docilidade, recebermos as inspirações dos seus mensageiros, que constituem a melhor parte desta obra. Concluímos secundando o apelo de Allan Kardec, inscrito na sua Gênese: a ciência é chamada a constituir a Gênese, segundo as leis da natureza. A era nova chegou, a época da ressurreição do espírito tardou, mas não faltou, os ouropéis, as pompas, os mistérios, os dogmas, que impediam a visão do espírito, já começam a desaparecer, e a luz brilha em todos os recantos da terra. A cada estrofe entoada nos ares a nossa liberdade, a cada hino dos mundos que nos acenam com suas promessas, podemos repetir, como estribilho, a vivificante mensagem de Victor Hugo, que nos foi dada a 7 de julho de 1921. O mundo progride, a matéria transforma-se e aperfeiçoa-se, a força afirma-se e intensifica-se,
O espírito aclara-se e impera, do atrito de duas pedras chispam faíscas, das faíscas vem o fogo, e do fogo brota a luz. O mundo nasceu nas pedras, cresceu no fogo e viverá na luz. Tudo brilha, tudo vive, tudo caminha, tudo evolui. As pedras brilham na terra, as almas fulgem nos céus, os corpos falam e agem, os espíritos pensam e sentem, tudo se movimenta, tudo marcha, almas e corpos, estes para a transformação, aquelas para a imortalidade. O mundo nasceu para viver, como o fogo para aquecer, a luz para iluminar. O nada não existe, trevas, morte, sepulcros, não são mais que berços que acalentam as variadas formas da vida para entregá-las à eternidade. A natureza é muito grande e muito rica para criar, educar e dotar os seres que admiram as suas glórias, que se extasiam aos seus esplendores. Não há vácuo, hiato, nem lacuna que lhe desvalorize o mérito, tudo se liga, tudo se afirma, tudo se completa na obra divina da criação. O mundo sobe e se transforma, a força vibra e se acentua, o espírito cresce e se eleva. Tenhamos fé. A inteligência ilumina suas esferas, e as consciências despertam maravilhadas para a luz, os espíritos caminham pressurosos para a verdade. Tenhamos fé. O mundo progride, o mundo marcha, o mundo voa, as duas pedras chocam-se e do seu encontro ressaltam claridades que iluminam a terra. O mundo progride, o espírito impera. Tenhamos fé. Com os olhos voltados para o céu é que a alma vê o brilho das estrelas, o poder de Deus. Fim.